uma cobertura para um sonhador. Quem achou Gênesis 37? Então, deixa eu ver se na minha Bíblia tem Gênesis. Tem. Isso aqui, tem. E Jacó habitou nas terras das suas peregrinações de seus pais, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Só essa parte. Nós vamos ler mais texto bíblico. Essa é a história de Jacó. Qual é a Bíblia aqui que está escrito a história de Jacó? Tem uns que estão gerações, outra história. Qual é a Bíblia que está a história aqui? Levanta as mãos. A sua. Essa também. Essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Meu amado, eu fico impressionado quando eu leio esse texto. Eu não me canso de repetir. Como que a Bíblia se inclina a contar a história de um homem e diz: essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos, e não fala mais nada de Jacó, e começa a contar a história de José. Significa, irmãos, que quando você é um sonhador, e alguém começar a contar a história do seu pai, da sua mãe, da sua família, vai começar contando a sua história. Alguém, o seu pai, a sua mãe, os seus antecessores, eles vão ser lembrados pela tua história. O pai de quem? O seu fulano. Que seu fulano? Seu fulano. O pai do Beltrano. Agora eu sei quem é. Porque um sonhador, ele nasceu para dividir a história no meio. Um sonhador nasceu para fazer a diferença. Meu amado, você nasceu para fazer por causa de um propósito. Você não nasceu. Você nasceu por causa de um propósito. Entenda o seguinte: algumas pessoas dizem assim: apóstolo, eu não nasci para ser um líder. Eu não nasci para dar célula. Eu não nasci para ser pastor. Tem hora que eu duvido do meu chamado. Eu quero dizer uma coisa para você. Bote algo na tua cabeça. Você só nasceu porque o teu propósito nasceu primeiro. Eclesiastes capítulo 3, ele diz o seguinte: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pronto, há tempo de nascer. Ele começa dizendo isso: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ponto, há tempo de nascer. Por que começa falando isso? Quem aqui já ouviu falar, alguém na rua, ou você evangelizou alguém e você disse: Deus tem um propósito contigo. Apóstolo, todo mundo me para na rua e fala: Deus tem um propósito contigo. Isso já virou um jargão nosso, né? Mas de fato, Deus tem um propósito mesmo. Entenda que você nasceu para resolver um problema. Irmãos, entenda o seguinte: aqui na nossa igreja nós temos o costume de nunca usar a palavra ninguém é insubstituível. Isso traz um desmerecimento a uma pessoa que é um ser raro e individual. Na verdade, ninguém é substituível. Ninguém fará ou faria o que só você poderia fazer. Ninguém. Você pode largar a liderança de criança. Ah, Deus vai levantar outro no teu lugar. Deus levanta no teu lugar, mas esse que vai entrar no teu lugar, ele não fará o que só você poderia fazer. Você tem uma identidade, você tem um timbre de voz, você tem uma arcada dentária. Você tem um digital, você tem um código genético. Você é um ser único. Então, quando você se exime de fazer algo ou se omite em algo, você está deixando a terra pior. Você está deixando a terra com um defeito que só você poderia consertar. Assim como Cristo veio para desfazer as obras do diabo, nós, como pequenos cristos, nós viemos para desfazer pequenas obras dentro da proporção que nos cabe, da nossa humildade. Jesus numa grande escala, você como um pequeno Cristo numa pequena escala, mas o mundo vai sempre estar pior se você não se levantar para fazer aquilo que você nasceu para fazer. Talvez o que você nasceu para fazer vai trazer vida para milhares de pessoas, milhões de pessoas, 10 pessoas ao seu redor, não interessa, mas eu te garanto que o mundo vai sofrer um dano
irreparável quando você se calar e não cumprir o seu propósito. E algo que Deus nunca vai levantar outra pessoa para fazer o que você está destinado a fazer desde a eternidade. Imagina comigo. Imagina que Thomas Alva Edison tivesse nascido antes do homem que criou a eletricidade, ou descobriu a eletricidade. Imagina se Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada, nascesse antes de Benjamin Franklin, que descobriu a eletricidade. Qual o propósito teria de Thomas Alva Edison ter nascido? Ele teria nascido, seria um despropósito. Então, quando a eletricidade foi descoberta, depois os físicos conseguiram armazenar a eletricidade ou produzir eletricidade, não só descobrir do relâmpago, mas também como produzir, como gerar. Quem criou o dínamo, não sei. Quando alguém aprendeu a armazenar a eletricidade, nasceu o propósito de Thomas Alva Edison, então ele nasceu. Ele nasceu para um propósito. Aí você vai entender por que tu nasceu para um propósito. Então você precisa só detectar. Você só precisa entender o seguinte: Deus já estabeleceu a minha realidade, eu só tenho que me encontrar com essa realidade. Deus já estabeleceu. Meu amado, como eu costumo dizer, Deus ele não comunica a ideia, meu amado. Ele não senta e bate um papo cabeça contigo. Ele quer um relacionamento contigo, ele te bota no colo, ele conversa contigo, ele cuida de você, mas ele não te pede opinião acerca do que ele vai fazer na sua vida. Porque você já é dele. Ele comunica realidades, ele comunica ideias. Ele estabelece realidade, ele não comunica ideias. O que tu acha de eu fazer isso na sua vida? Não, ele faz. Você busca ele e tem acesso àquilo que ele já estabeleceu. Então, antes de você perguntar, eu acho que eu vou desistir de quê? Você nem viu ainda o que Deus já estabeleceu. Eu te garanto, se você enxergasse o que Deus já estabeleceu, você tiraria a palavra desistência da sua boca. Porque você veria algo tão grande, tão amplo, tantas pessoas vivendo daquilo que o diabo te tenta largar, isso te potencializaria a continuar. O problema é que é pouco sonho, ou muito sonho e pouca busca em Deus. Os próprios sonhos nos massacram. Quando eu sonho alto e oro pouco. E busco Deus pouco. Quem entende isso? Agora imagina comigo. Vamos lá. Vamos para José. A Bíblia diz que José, ele recebe uma túnica talá de várias cores. Sei lá, a camisa do Fluminense provavelmente ele ganhou. Porque era uma túnica talá de muitas cores. E a camisa do Fluminense tem muitas cores. Só que uma veste não era uma coisa fácil de se ganhar, porque um homem rico, ele tinha 2 ou 3 ou 4 vestes, ou 5 vestes. Mas um homem pobre, um homem até de classe média, ele só tinha uma roupa a vida toda. Ou tu acha que roupa se comprava fácil? Se fazia fácil, produzia fácil? Então, por isso que a Bíblia diz que quando você vai numa festa de casamento, quem já leu isso na Bíblia? Um homem que queria honrar o noivo ou a noiva, ele lavaria suas vestes para ir. Ele lavar a veste significa que ele passou um tempo nu esperando a roupa secar, só para estar no casamento de alguém. Então você honrava alguém se você chegasse com as vestes lavadas. Se você chegasse com as vestes sujas, você desonraria os noivos. E as vestes eram muito sujas, porque não tirava por nada, e poeira do deserto era muito um branco meio que encardido. E aí Isaías diz, porque o sangue dele, ele purifica mais que o sabão do lavandeiro, né? Está falando do sangue de Jesus, o sabão do lavandeiro que vai esbranquecer, ou vai embranquear, ou vai embranquecer, qual é a palavra, o verbo, como é que se verbaliza isso, eu não sei, mas que ele vai clarear a roupa para uma festa de casamento e honrar o noivo. Por isso que nós temos que chegar diante de Jesus com as nossas vestes brancas, para honrar o noivo, brancas de santidade. Quem entende isso?
Então, olha só, você... Agora, aquele que queria honrar muito o noivo mesmo, eu vou na tua festa de casamento e eu vou pegar todas as minhas economias e vou comprar uma roupa nova para eu ir. Essa honraria era maior e o nome desse seria revestido. Ele já tinha uma vestimenta, ele só estava se revestindo. Ele daria tudo por aquele revestimento para honrar o noivo. Honrar aquela festa. Irmãos, não é muito ruim quando você faz uma festa de casamento chique e chega alguém de boné e bermuda? É uma desonra, para mim é. Ele quer mostrar ser íntimo do noivo. Aqui, eu conheço. Eu chego aqui, é meu amigo. Ele é teu amigo, você era para botar a tua melhor roupa. Porque ele gastou buffet, ele fez festa cara, para todo mundo bonito. Você foi de boné e de bermuda para se mostrar íntimo, mas você desonrou ele. Você não estava com as roupas dignas daquilo que foi preparado para você. Olha para o teu irmão e diga, uau. Agora deixa eu dar uma salva de palmas para o teu irmão que está... Agora imagina, uma roupa era cara, uma roupa com cor era muito mais cara ainda. Porque uma roupa sem cor era cara, mas uma roupa com cor só pessoas ricas usavam, porque as cores eram tingidas com animais do fundo do mar. Depois aprenderam a técnica de cingir com cebola, com frutas, tirar e extrair tinta de vegetais. Mas eles não tinham essa técnica ainda. Antigamente, as tintas eram tiradas de animais marítimos. Então, para atingir uma cor verde, azul, de várias cores, era um homem muito rico para usar uma roupa. E aí, Jacó presenteia José, não só com uma roupa nova, mas com uma roupa com a camisa do Fluminense. Tá vendo? Foi essa mesma oposição que ele sofreu dos irmãos que mataram ele, os flamenguistas. Aí jogaram ele lá na cisterna na 3ª divisão, mas Deus exaltou ele. Vai ver que ele não voltou mais para lá. Mas quem jogou ele lá caiu 3 vezes. Agora eu vou voltar para a pregação antes que... Agora escute comigo. Deus já sabia que ele seria quem ele seria? Para você chegar no nível do sonho que você sonha, Deus vai te dar a unção que vai te preparar para a adversidade. Primeiro Deus te dá uma unção para te guardar da adversidade que vai vir. Daí que se cumpre a palavra de Coríntios que diz assim, porque Deus é fiel, jamais nos deixará ser tentado além do que nós podemos suportar. Uma roupa nova, uma veste, ela também está relacionada a manto e a unção. Algo que ele prepara para uma nova etapa. E a Bíblia diz que os irmãos passaram a odiar José mais ainda. Escute, os irmãos não passaram a odiar José depois que ele ganhou, ou depois que ele sonhou, depois que ele ganhou a túnica. Não. Os irmãos passaram a odiar ele mais ainda. Ou seja, porque aquilo que Deus deposita na sua vida só potencializa a malignidade do coração do inimigo. O diabo, ele já te odeia, ele só te passa a te odiar mais ainda quando Deus deposita algo na sua vida, que vai fazer a diferença. E o que Deus vai colocar na sua vida, se for fazer a diferença para um bairro inteiro, a luta é maior. Para uma cidade inteira é muito maior. E o que Deus depositou na vida de José iria fazer a diferença na terra inteira. Porque José foi uma tipologia de um Messias que salvou o mundo. Se ele não tivesse exercido o seu chamado, todo mundo teria morrido de fome. E o mundo acabaria pior do que o dilúvio. Porque até Faraó teria morrido. Todo mundo teria morrido. Escute. Quanto maior o teu sonho, mais pessoas vão viver do seu sonho. Mais tentação você vai sofrer. Mais ataques você vai sofrer. Só que existem vários ataques que são várias etapas. E cada ataque tem uma etapa. Primeiras feridas são feridas familiares. O homem, quando tem chamado, o primeiro lugar que ele é perseguido é dentro da sua casa. Seus irmãos. Ao sonhador, quer dizer que nós vamos nos dobrar para eles? Será que ele é maior do que nós? Até que Rubens, que é o primogênito, Rubem, Isacar, Simeão,
Quando jogaram ele na cisterna, Simeão ficava assim: mata ele! Mata ele! Rubem disse: matar não. Eu sou o primogênito. Vocês podem até deixar ele aí na cisterna para dar um castigo nele. Vamos dar um susto nele. Matar não. Quando Rubem saiu, Levi e outros falaram: então eu vou fazer o seguinte: Rubem só quer que dê um susto. Simeão quer que mate. Nós vamos vendê-lo. Pronto. Só vender ele como escravo. Já vai ser um bom pago para ele. Metido, arrogante. Quer ser maior até que meu pai e que minha mãe? Que as estrelas do sol vão se dobrar para ele? Eu não sei o que eles pensaram de José, mas levaram isso aí. Só que Deus depositou uma unção para ele suportar a perseguição familiar. Porque o manto antecipado é para suportar a adversidade que vai vir. O que aconteceu? A capa foi tirada dele, a unção foi tirada dele, e ele foi vendido. Por que a capa ficou na mão dos irmãos dele? Ele passou sangue de bode, levou para o pai, e o pai viu a capa e disse: certamente, essa capa é do meu filho. Se a capa está aqui é porque mataram de fato ele, porque não fariam isso com ninguém. Porém, uma besta fera deve ter matado meu filho. Então ele saiu nu. Quando ele entrou na casa de Potifar, ele recebeu outra veste. E a segunda veste é a segunda unção que ele recebeu, e essa segunda unção é para vencer calúnia. Ele agora subiu de nível, e José agora está pensando o seguinte: uau! Deus, todas as coisas. Antes de Paulo nascer, eu acho que ele declarou: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus mesmo, cara. Bem que ele vai dizer apóstolo Paulo um dia. Agora eu estou aqui na casa do Potifar, estou tranquilão, aqui na casa do Potifar. Faraó, Potifar e eu sou o terceiro. Se eu desejar a posição de Potifar, significa que os meus irmãos estão certos. Eu sou arrogante mesmo, quero ser melhor que todo mundo. Deus me honrou. No dia que meu pai descobrir que eu estou aqui no palácio, aqui morando na casa de Potifar. Rapaz, eu estou bem. E de repente a Patifa, a mulher do Potifar, porque ela não tem nome, né? Então, a Patifa vai e canta ele, garotão de 17 anos de idade. Aí a Patifa fica em cima dele, garotão bonitão, eu disse que José era bonito. E aí, e crente, né? Crente cheio de unção, sonhador. Aí a pombagira fica que fica. Agarrou ele. Ele correu dela, irmão. Fuja da aparência do mal. As vestes dele ficou na mão dela. Novamente as vestes ficou. Irmãos, quando uma veste fica para trás é porque Deus tem uma veste nova, uma unção nova. A primeira veste ficou na mão dos irmãos, perseguição familiar. A segunda veste ficou na mão da calúnia. Saiu, parou no calabouço. E quando ele entrou no calabouço, é óbvio que ele recebeu outra veste. Essa, irmãos, é para vencer as feridas e a rejeição que nós sentimos de Deus. Essa é a veste principal que ele recebeu. Irmãos, porque a primeira ele venceu feridas familiares, a segunda, calúnia. Mas está no calabouço durante 13 anos, você pensa: Deus me abandonou. Deus, e aí quem te cura se você ofende aquele único que pode te curar? Enquanto você está se ofendido com o teu pai, Deus tem cura para você. Enquanto tem ferida com a tua mãe, Deus tem cura para você. Está ferido porque de calúnia, Deus tem cura para você. E quando você ofende o único que pode te curar? Porque essa túnica foi a unção mais específica que José teve, porque essa túnica está relacionada a tempo. É uma unção que te ajuda a suportar o tempo de Deus para a sua vida, sem você murmurar. 13 anos. Quanto tempo? Irmãos, 13 anos no calabouço, um monte de coisa passando pela sua mente. E a Bíblia diz que ele serviu com os seus dons, com excelência, em tudo que ele fazia. Ele era líder. Ele tinha uma expectativa de que o sonho iria realizar. E ele guardou. O padeiro sonhou. Ele disse: daqui 2 dias você vai morrer. E aí levaram o padeiro e mataram. E você, o copeiro, sonhou: daqui 2 dias você vai ser solto. Uau! O copeiro é um homem de braço de confiança do rei, certamente. Ele vai lembrar de mim.
E vai falar, lá na prisão, meu rei, Faraó, tem um camarada assim, assim, assado, o cara é de Deus, o cara é, olha, foi caluniado. Fiquei 4 anos com ele lá, o cara é show de bola, mas o copeiro esqueceu dele. Então José entendeu o seguinte, ele poderia murmurar, ingrato! Eu poderia ter interpretado que ele iria morrer e hoje estaria morto. Então José entendeu o seguinte, tem nada a ver com ele, tem a ver comigo e com Deus. Eu não vou servir com os meus dons, esperando o retorno do homem, porque senão essa será a única recompensa que eu terei. Agora, se o homem esquecer de mim e não me recompensar, então eu estou bem na fita, porque quem me recompensa é aquele que me deu os dons. José permaneceu ali mais 13 anos. Eu fico imaginando José pensando o seguinte, graças a Deus o copeiro não lembrou de mim. Porque se ele lembrasse de mim, o máximo que eu seria era um padeiro, porque só tinha vaga para padeiro. Que tinha vaga no momento era de padeiro, o padeiro tinha morrido. E aí? Tem uma vaga de padeiro aí, o que tu acha, José? Tranquilo. Me coloca aí, melhor do que ficar aqui. E eu te garanto que ele ia ficar feliz em ser padeiro, melhor do que estar no calabouço. E ainda ia achar que era propósito de Deus para a vida dele. Quem está entendendo? Irmãos, não era tempo dele sair da cadeia, não era tempo dele sair do calabouço, porque a vaga de governador não tinha saído no edital ainda. Não, eu vou falar de novo. Não era tempo dele sair da espera, não era tempo dele sair do calabouço, porque não tinha saído no edital ainda a vaga de governador do império. E aí ele recebeu uma unção para saber esperar o tempo de Deus na vida dele. Sem condenar ninguém, sem dizer que as pessoas são ingratas, esqueceram de mim, ajudei muito e ninguém até hoje me ajudou. Irmão, graças a Deus que alguém não te ajudou, porque o favor vai vir de Deus para a sua vida. Deus é muito mais gracioso e recompensador do que um homem. Agora vamos lá. Agora ele recebe uma outra veste. E essa quarta veste é no dia que o faraó sonha. E aí o copeiro lembra. Uau, lembrou? Agora lembrou? Lembrei. Eu não lembrei pelo favor que ele me fez. Eu lembrei pelo dom que ele exerceu. Eu conheço um camarada que sabe interpretar sonho. Ele me interpretou. O padeiro morreu, ele interpretou o meu e eu saí certinho. Faraó, traz ele. Então bota uma roupa nova nele, essa veste nova. E essa veste nova agora, ele está barbeado, limpinho. Uma outra veste. Qual? Para se apresentar uma autoridade, alguém importante. Chegar diante de alguém. Porque também é uma unção importante. Essa veste, essa unção para te chegar diante de uma autoridade, de alguém importante, você chegar com autonomia e com sabedoria e não se sentir pequeno diante de alguém. José poderia ter chegado e falado assim, pela misericórdia de Deus, vou interpretar o sonho, tá? Pela misericórdia de Deus. Já viu aquele cara que fala, pela misericórdia de Deus, Deus me usou. Pela misericórdia de Deus, Deus me usa pela misericórdia de Deus. Irmão, Deus te usa pela misericórdia de Deus, não. Tu tá vivo pela misericórdia de Deus. Então para de falar misericórdia de Deus. Tu quer parecer humilde, mas tu tá parecendo arrogante. Pela misericórdia de Deus. Não, porque Deus me usa, pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus, Deus fala comigo. Pela misericórdia de Deus, tudo bota misericórdia, para parecer humilde. A humildade não está botar a misericórdia na frente. O teu estilo de vida revela se você é humilde ou não. Aí fica, imagina José falando assim, não, seu faraó, pela misericórdia de Deus, eu estou interpretando esse sonho, faraó, tá bom, interpretou, agora pode voltar para a cadeia. Agora ele recebeu uma unção com ousadia. E ele chega diante de Faraó e diz, olha, 7 vacas magras, 7 não sei espiga, vai acontecer isso. Iria acontecer fome ou não? Iria, independente de José estar na prisão ou não. Já estava no destino da humanidade ter 7 anos de fome. Deus não fez Faraó sonhar e só aconteceu a fome porque Faraó sonhou. Deus deu uma revelação a Faraó no sonho dele que iria acontecer. Agora escute. Não vos escandalize.
O que Deus estava querendo ensinar para José é o seguinte: você acha que você é o único sonhador da face da terra? Tu acha? Engraçadinho, né? Antes de teu sonho ser realizado, tem que aprender a servir o sonho de outros. Porque um sonhador, ele só concretiza o sonho dele se ele andar com alguém que também sonha. E antes do teu sonho ser realizado, você tem que servir o sonho de alguém. Então fique no calabouço durante 13 anos. Por que 13 anos? Porque o meu servo Faraó não resolveu sonhar ainda. Você está aí no depósito do castelo, guardadinho, esperando o tempo dele sonhar. Ele não vai sonhar na medida que você espera, ele vai sonhar no tempo que eu quero que ele sonhe. E você é um sonhador, tu tem que aprender a sonhar outro sonhador. Faraó era um sonhador, não era? Mesmo sonho que José teve, Faraó teve. Os dois sonharam. Só que existe um sonhador que ele está a um nível maior que você. Que você tem que aprender a servir o sonho dele. Para Deus realizar o seu. Engana-se pastores que acham que todos os membros da igreja são uma peça da engrenagem para servir o ministério dele. Você tem que entender o seguinte, que cada pessoa no seu individual, pastor, ele é um sonhador, Deus tem um propósito com ele, independente de você. E se essa pessoa está na tua igreja, é porque Deus colocou esse sonhador para andar contigo, ele vai servir o teu sonho até chegar o tempo de Deus levantar alguém para servir o sonho dele. É mais ou menos assim. Então, quando eu olho para cada um dos meus 12, cada um dos pastores, cada uma das pessoas que andam comigo, eu não tenho nem um pingo da intenção, da pretensão de pensar, nossa, como eu sou privilegiado. Deus colocou esse cara para ser servo do meu ministério. Porque parece que eu sou mais importante do que ele. Não. Deus colocou essa pessoa para andar comigo, para eu despertar sonhos nele, para ele aprender a sonhar, servir o meu sonho se realizar. E amanhã, Deus levantar alguém para servir o sonho dele, e o sonho dele vai se realizar, e assim vai. Quem pode dar salva de pau para o Senhor Jesus? E aí ele chega diante do Senhor, ali, uau, com o coração do Faraó, com o coração cheio de ousadia, e ele diz assim para o Faraó: te dá um papo, Faraó. Se eu fosse você, pegaria um cara inteligente para administrar isso aí, um cara tipo assim, parecido comigo. Só faltou ele falar isso, irmão. Porque ele chega com tanta ousadia, ele diz assim: olha, 7 anos vai ter fome, 7 anos vai ter aquilo outro. O senhor pega 1/5, separa 1/5, ele faz uma matemática, ele olha e diz: ó, escolhe bem. Alguém sábio, com boa administratividade, alguém que possa te ajudar. Faraó olhando para ele: eu não vejo ninguém melhor que tu, não. Beleza, eu também acho. E aí vai dizer, ele é soberbo? Não. Ele sabe que o sonho dele está atrelado também com a sua autoestima. Deus não restaura por completo. Já viu aquela pessoa que vai chegar e faz uma entrevista de emprego, e aí o cara diz assim: e aí, você, o que é que tu acha? Eu acho que sei que lá, aquilo outro, Cara, isso aí não. Esse sonho é muito pequeno. Isso vai levar minha empresa para o buraco. Eu só digo uma coisa para o senhor: depois que o senhor me contratar, a sua empresa vai dobrar a arrecadação. Porque eu vou trabalhar na sua empresa como se fosse para mim, porque eu sonho em ser empregado. E eu quero dizer para o senhor, eu vou trabalhar para o senhor pouco tempo, porque logo, logo, eu vou prosperar tanto aqui nessa empresa, que eu vou ser um empresário igual o senhor. Tu viu se vai ser contratado? Esse homem tem desejo, esse homem sabe quem ele é. É assim que eu quero trabalhar. Agora chega lá com o cara de desempregado. Por que tu quer trabalhar? Porque eu preciso trabalhar porque eu tenho 2 filhos, aquilo outro. Isso vai me roubar, pelo amor de Deus. Sai daqui. Quem está entendendo? Irmãos, um sonhador, ele serve a Deus sem se rebaixar. Humildade não é se rebaixar. Humildade é tu chegar com ousadia dependente de Deus. A humildade está dobrar o teu joelho, não o teu joelho, mas o teu coração diante de Deus, dizendo: Deus, se eu estou aqui, é por causa do Senhor.
O Senhor tem feito essas coisas por mim. O Senhor tem me favorecido. Mas agora eu levanto a cabeça, que eu sou servo do Senhor. E vou sonhar, mesmo que jogue na cisterna, mesmo que jogue na casa da patifa me caluniem, mesmo que eu esteja no calabouço, mesmo que eu esteja em dificuldade, eu sei que um dia Deus vai me exaltar. Quem pode dar outra salva de palmas para o Senhor Jesus? Mensagem de louvor, pode subir um instante. O problema, irmãos, é que as feridas, muitas das vezes, Deus tem unção para te proteger, mas mesmo assim você permite a unção toda ir embora e se expõe aos ataques luciferianos, às feridas, ataques ferinos. Você se permite. Deus disponibilizou unção para te blindar. Os ataques viriam, mas ele não te alcançaria porque você estava guardado pela unção. Mas a autocomiseração, a falta de posicionamento faz com que os ataques penetrem aquilo que Deus colocou sobre você e te alcance, mesmo Deus te garantindo que Ele te protegeria. Isso que é triste. Aí um homem sobe no seu oposto de governador do império, do mundo. Não é de um país. Porque Faraó governava sobre o mundo inteiro, era um império. Com tanta ferida, que quando o seu filho nasce, ele diz: teu nome vai ser Manassés, porque eu quero esquecer da casa do meu pai. Olha os traumas vindo à tona. A Bíblia diz que quando ele vem servir os irmãos, que o irmão vem comer comida na mão dele, ele não lembra dos irmãos, mas ele lembra dos irmãos, mas os irmãos não lembram dele. Por quê? Porque ele tinha 17 anos de idade, era cabeludo, vamos dizer assim. A fisionomia de um garoto de 17 anos para 30 anos, para 40 anos, ele tinha mais 7 anos de fome, então 17, com 13, 30, mais 7 anos de abonança, mais 7 anos de fome. Então ele tinha 37 para 40 anos de idade. A aparência muda. Mas a aparência de um homem de 40 anos, Rubem provavelmente devia ter uns 35 anos de idade, agora já estava com seus 50 e poucos, não muda muito. Quando tu vê um homem adulto com 50 anos, não muda muito, mas o garoto muda. Ainda mais que o egípcio raspava a sobrancelha, raspava o cabelo e pintava, fica mais diferente ainda. Os irmãos não reconheceram ele, mas ele reconheceu o irmão. Então, por causa das suas feridas na alma, ele começou a fazer joguete com os irmãos. Prende um, segura outro, vai buscar o outro. Manipulação da alma ferida. Não entendeu a unção que Deus colocou na vida dele. Porque o ferido é assim, quando ele chega ao poder, ele não quer cumprir o seu propósito somente, ele se perde manipulando, jogando. Agora esse aqui vai pagar comigo, isso aqui também vai. Agora ele vai ver, não quis me ajudar não, agora ele vai ver. Qual é a motivação? Amaldiçoar a família por uma ferida que não foi resolvida? Deus pode te dar uma unção para curar a tua ferida, e você usar essa unção para cristalizar, impermeabilizar a ferida, não curar, e você levar sua ferida para o futuro. E chegar no futuro, a unção sair, a ferida vir à tona e comprometer o seu futuro. Não leve feridas para o futuro. Resolva ela agora. Vai comprometer o teu futuro. Uma dor, uma perda, só está levando. Aí tu pergunta, tu sente a dor ainda? Não, tá tranquilo. Tu tá com raiva daquele pastor? Não, eu? Tá amarrado, eu sou crente, mas tá assim. Faz conta que não tá. Daqui 10 anos tu vai ver o resultado disso. Um câncer, uma úlcera nervosa, largando o ministério, abandonando, porque feridas de agora tinham unção para curar agora, mas tu não quis ser curado agora. Você rejeitou a cura. Levou para o futuro os traumas. E a pessoa pergunta, tá bem? Tá tudo bem. Tá bem? Tá tudo bem. Mas a gente olha no olho da pessoa, opa, com vontade de desistir, com vontade de parar. Mas para ele tá tudo bem. A gente está vendo que não tá tudo bem. Só que, irmãos, o antídoto só funciona quem se deixa ser injetado. Não quer tratamento, não quer ser curado, nem quer ser ajudado. Como vai ajudar? Estou falando de líderes, estou falando de pastores, não quer, não busca o discipulado, tem ferramenta do discipulado, abrir o coração, estou chateado, abre o coração, busca cura, mas não, sou pastor, o que vão pensar de mim? Vou pensar que tu é gente, ser humano. Aí ele pega e diz assim, tu me roubou? Vocês me roubaram? Me roubaram? Então tu faz o seguinte, vocês me roubaram? Vai lá e tem outro irmão, quem abriu a boca e falou, tem mais um irmão, vai lá e busca ele, caraca, meu pai vai matar a gente.
eu vou segurar esse aqui comigo, vai lá e buscar o outro. Diz para o teu pai que eu só devolvo esse quando trouxer o outro. Jacó disse, não vai levar Benjamim não, esse é o meu último filho de Raquel. A mulher que eu amava, não vai levar. Quando a comida acabou, Rubem falou, pai, não vai morrer só o teu último filho de Raquel, como toda a tua descendência. Então vai lá. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês estão deixando minha alma em estado de estio e amargura. Vocês. Leva ele. Volta com ele. Desespero do pai. Que joguete terrível. Um homem que já estava debaixo de honra. Um homem que já estava bem. Deus cumpriu. Para que esse joguete maligno? Ele poderia ter matado o pai do infarto e nem ter visto o pai. O pai poderia ter infartado, já era um senhor de mais de 100 anos de idade, poderia morrer. E ele sendo um governador, morrer sem ver o pai, por causa de ferida, manipulação de uma alma doente. O homem curado, ele dizia, ei Rubem, sou eu, José, chama o papai, cadê ele? Montar no manda larga e ir lá encontrar o pai. Mas olha o que a ferida faz. O pai poderia morrer. E o trauma que ele ia carregar. Já pensou nisso, pastor Tiago? Aí, ele segura Simeão. Quem ele segurou? Justamente aquele que leu o livro. Aquele que disse, mata ele, ficou botando pilha para matar. Ele segurou logo Simeão. Ele poderia ter segurado Levi. Ele poderia ter segurado Issacar. Ele poderia ter segurado Naftali. Ele poderia ter segurado Zebulon. Ele poderia ter segurado Asser. Ele poderia ter segurado Gade. Ele poderia ter segurado qualquer um. Mas ele segurou justamente aquele que ficou botando pilha. Mata ele, mata ele, mata ele. A alma doente. É governador. Realizou o sonho, mas é doente. E quando os irmãos vêm e botam a mesa para todo mundo, e senta todo mundo na mesa, aí a Bíblia diz que ele olhou os irmãos comendo ali na mesa, veio um arrependimento no coração dele. Cara, o que eu estou fazendo? Eu sou ridículo. Eu sou ridículo. Olha onde Deus me colocou. E veio uma crise de consciência nele. A Bíblia diz que ele se retirou para um canto. E ele deu um grito tão alto, mas tão alto, que toda a Bíblia mente. A Bíblia mente. Mas a Bíblia diz que toda a terra do Egito ouviu o grito dele. Ele botou para fora a sua ferida. Ele chegou num canto, irmão. Antes de revelar a sua identidade para os seus irmãos, ele chegou num canto e gritou a dor dele. Toda a terra do Egito ouviu o grito dele. Ele se recompôs, chegou diante dos irmãos, os irmãos aflitos, esse cara está armando para a gente. A Bíblia diz que os irmãos temiam, esse faraó está armando para a gente. Quando a esmola é muito, o santo desconfia, mais ou menos isso. Se jantar todo aqui, ele vai botar a gente para comer, depois vai executar todo mundo. Que ataque na alma, que manipulação demoníaca de um homem que já tinha sido honrado. Fala a verdade. Quantos pastores que cresceram e alcançaram seus sonhos ficam humilhando e manipulando as ovelhas que um dia não cooperaram com eles, ou que não era dizimista fiel no tempo que ele passou luta e agora fica jogando com os discípulos, matando na unha. Esqueceu onde ele chegou. Chegou porque tinha um coração nobre, mas a ferida pode comprometer tudo. E aí ele diz assim: meus irmãos, estou aqui. E aí esse abraço, até aquela festa toda. Quando eu leio isso, me dá vontade de chorar. E ele diz: cadê meu pai? É a primeira coisa que ele diz: cadê meu pai? Cadê? Ei, o que ele pensa? O que ele acha? Os irmãos, me perdoa. Há um conserto ali, uma restauração familiar, não é isso? Mas sabe o que eu acho mais incrível? O que levou José a perdoar os irmãos é porque ele queria ver o pai. Ninguém vai ao pai sem perdoar os irmãos. Jesus diz assim, ó: se você tem uma demanda contra alguém, perdoa ele, porque senão o pai que está no céu também não te perdoa. Perdoe. Pai Nosso diz isso: se você carrega a ódio de alguém, não perdoa, tu não tem direito de entrar no céu, porque ninguém vai ao pai se não perdoar o irmão.
Ele queria ver o pai. E o único acesso, ele tinha dinheiro, ele era faraônico, ele era governador, ele tinha tudo. Mas o único que podia levar ele até o pai eram os irmãos. Os irmãos nunca levariam o assessor de faraó até o pai. Esse cara quer executar nosso pai, te morre, mas não leva. Mas o irmão eles levaram. Eu não sei a dor que você carrega. O que está te impedindo, de repente, até de comprometer de ir para o céu. Porque tem pastores tão presos com ovelhas, tão amargurados com ovelhas, que estão perdendo a salvação, igual Moisés não entrou na terra prometida. Cuidado. Você é ser humano. Libera perdão, porque olha onde você já chegou. Isso já não é a graça de Deus na sua vida. Perdoa, irmão. Abraça-me. Perdoa. Abraça-me. Resolva se perdoar. Resolva perdoar. Resolva entregar teu coração verdadeiramente na mão do Senhor Jesus. Ser um cristão como Jesus. Viver como Jesus viveu. Andar como Jesus andou. Amar como Jesus amou. Perdoar como Jesus perdoou. Oh, abraça-me. Abraça-me. Se você precisa de um manto de cura, se você está passando uma luta, uma dificuldade, precisa de um manto para vencer isso, uma unção, vem aqui na frente. Pode orar aqui na frente, vem aqui. Deus tem uma unção para te ajudar a vencer essa luta aí. Deus tem uma unção para te ajudar a vencer essa dificuldade aí. Deus tem uma unção para te colocar de pé hoje. Você precisa de liberar perdão. Você precisa de uma unção que vai te levar além. Você precisa hoje tirar esse peso de cima de você. Está te massacrando, está te destruindo. Você precisa hoje fazer um concerto com Deus. Você precisa hoje fazer um concerto com o Eterno. Você precisa hoje cura-me, cura-me, unge-me. Você precisa hoje tirar esse peso de cima de você. Vou desistir do meu chamado. Desiste de desistir. Desiste de desistir. Vem sobre mim. Vou desistir porque eu estou ferido. Com teu manto. Desista de ser ferido. Resolva ser curado. Resolva ser curado. Resolva buscar o Senhor. Resolva emergir a tua vida na presença do Senhor. Resolva viver os sonhos de Deus na sua vida. Resolva isso. Resolva vestir as vestes que Cristo quer que você vista. Resolva isso. Resolva viver o sobrenatural. Resolva viver os sonhos de Cristo. Resolva. Resolva. Resolva ter a identidade de Cristo sobre a sua vida. Resolva viver o sobrenatural. Resolva abrir mão da amargura, da dor. A ferramenta do tempo dói e nos faz até julgar a soberania de Deus. Deus me abandonou. Deus não te abandonou não, irmão. Faraó não sonhou ainda.
Aprenda a submeter ao tempo de Deus. Por que ainda não aconteceu, Deus? Porque a vaga de governador ainda não saiu no edital. Deus está contigo, irmão. E o seu chamado não foi anulado, não. Tenha fé. A cura vai vir. A libertação está vindo. O amor de Deus está sendo manifestado na sua vida. Todos os dias as ferramentas da misericórdia de Deus se renovam na sua vida. Você é precioso, você é preciosa. Você é serva do Senhor, Jesus te ama. Ele não te desprezou. Ele não é indiferente à sua dor. Ele vai te usar no tempo certo. Só se mantenha na posição. Só se mantenha firme. Não questione a tua liderança. Não questione o que Deus depositou na sua vida. Não questione o teu ministério. Somente fala: Deus, me mostra os planos do Senhor para mim. Fortalece as minhas mãos. Fortalece a minha caminhada. Fortalece o meu coração. Me resgata, Senhor. Toca-me, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Deus te chama. Derrama um bálsamo de cura e de alegria. Derrama. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, faz um despertar no coração dos teus filhos. De uma multidão. Restaura sonhos. Restaura promessas, Senhor. Mostra para os teus filhos aonde eles vão chegar. Joga por terra todo demônio de desistência, todo ataque do diabo, Senhor. Neutraliza a obra do diabo e manifesta a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Elcio. Glória a Deus.